E a a gente fala. vê muito que nas redes sociais existe uma desinformação sobre esses dois temas, né? Existe, hoje, principalmente num país onde o nosso presidente, nem tão excelentíssimo, é o Jair Bolsonaro, a gente luta muito contra essa desinformação, né? Como que o que tanto você acha que tem que ser feito para que a gente não, para que fique claro que o feminismo ele tá aqui para todo mundo e é para todo mundo e é para ajudar a sociedade a ser melhor? Primeiro, tirar o discurso só da internet. Eu falo que a gente debater só isso na internet, ficar lacrando e fazendo posts de lacração que a gente tanto fala, são posts interessantes. No Rosa a gente tem milhares, na página do Facebook milhares. A gente tem uma página com mais de 10 mil seguidores no Facebook. Onde a gente faz posts, às vezes, que são posts que viralizam. Realmente são posts que viralizam, mas são frases de lacração, que são interessantes para levar o discurso para os jovens, são interessantes para levar o discurso para as pessoas. Mas a reflexão é mais embaixo, sabe? Você é mais profundo. Então, a gente tirar desse âmbito só de vamos parar de se atacar na internet, vamos fazer alguma coisa na sociedade, vamos para a rua fazer algo para mudar realmente. Então, fazer políticas públicas, falar sobre o feminismo. A Fernanda falar sobre o feminismo na Câmara, ela ser uma mulher que tá ali na Câmara, que hoje aqui em Sorocaba é toda de extrema direita, a gente tem uma base de extrema direita gigante, muito forte ali na Câmara. Então, a todo momento, uma mulher se declarar e ser eleita e falar na sua eleição que eu sou feminista, é nesse momento. A gente eleger mais mulheres, a gente conversar com mais mulheres, ter mulheres no poder, para legitimizar mesmo o movimento, para trazer peso e trazer força. Então, o movimento feminista é um movimento político. A gente não pode não dizer que é só um movimento social. É um movimento político. Ser feminista, ser uma mulher feminista, é ser uma mulher política. A gente tem, quando a gente se declara, a gente fala, a gente está fazendo um ato político, um ato de servir a sociedade, porque a gente tem essa clareza de poder falar, a gente tem essa voz, a gente buscou essas informações para poder falar. Então, trazer para tirar essa farsa, para tirar as pessoas de falarem que o movimento feminista não é um movimento bom, não é um movimento que beneficia as mulheres, é um movimento que só vem para destruir a família tradicional brasileira, destruir as mulheres femininas, né? Tem muitas mulheres que falam, eu não me considero feminista, eu me considero feminina. Amiga, Então, uma coisa não exclui a outra, linda. amiga, não entendi o que o feminino, você ser feminina, exclui você ser do movimento feminista, ou você pode não se declarar uma mulher feminista, ok. Não tem nada, você não precisa participar do movimento, mas você não precisa falar mal de movimento que trouxe direitos para você. Não precisa falar mal de movimento que tá ali para te ajudar. É aquela coisa de eu não preciso deslegitimizar É muito difícil essa É muito frase. difícil. Eu não preciso falar mal do outro movimento para garantir o lugar que eu tô agora. Você só garante o seu lugar. Se você se considera uma pessoa não feminista, show. Beleza. Acabou. Mas você não precisa criticar aquela mulher que tá ali lutando pra você ter o poder de falar isso. É o que eu digo, as mulheres hoje que falam que não são feministas, que não são, que são femininas, né, que não gostam do movimento, se elas têm esse poder de falar hoje, é porque teve outras mulheres que levaram muito pra ela estar ali podendo falar sobre isso, pra ela estar ali na internet podendo falar que, não, gente, eu sou feminista, eu sou feminina. É porque teve gente que precisou morrer, que precisou lutar, que precisou estar ali falando para todo mundo, ó, eu sou mulher, eu tenho direito a falar também. Né? Um homem não precisa falar por mim para ter o mesmo efeito. Para minha opinião ser respeitada. Sim. É isso. Eu vejo muito hoje, e na verdade é uma das perguntas aqui, né, que existem pessoas hoje que querem descredibilizar o movimento, né? Querem falar que o feminismo foi uma farsa desde o começo. Quer falar que o movimento nasceu de uma forma errada. E na verdade, o que eu vejo é uma falha de entendimento, né? O movimento feminista, como a gente falou, né? Mulheres que questionavam e que questionavam seus direitos, questionavam a sociedade, sempre existiu. Quando elas começaram a pensar coletivamente, que foi daí que começou a incomodar mais. Quando era uma mulher falando, é aquela louca ali tá falando alguma coisa sobre ela ter direito a alguma coisa. Não é assim, ninguém vai dar bola. Mas quando juntou
mulheres que começaram a questionar, a debater sobre os seus direitos, sobre por que aquele cara pode fazer isso e eu não posso, por que eu tenho que ficar em casa e ele pode sair e fazer... Não entendo. Quando elas começaram a questionar e começaram a ver que não era bem assim, que elas tinham mesmos direitos e que elas podiam lutar por políticas públicas, podiam lutar por ter um espaço na sociedade, que daí começou a incomodar os homens. Começou a incomodar o patriarcado, aquele sistema. Até então não se falava sobre patriarcado. Começou a incomodar realmente a estrutura, né, que existia. Quando você começa a questionar uma estrutura social, começa a incomodar. Quando você começa a questionar o direito que você tem, que não é te dado, que é te tirado, começa a incomodar. Então, quando as mulheres começaram a conversar, a debater, foi quando começaram a falar que o movimento é uma farsa, foi quando começaram a ver que elas começaram a lutar para ter e fazer valer, que começaram, tipo, se questionarem, mas peraí, mas não é bem assim, por que as mulheres estão fazendo isso? Então, falar que o movimento feminista é uma farsa que começou errado, é só pra, como a gente falou, deslegitimizar o movimento. É pra falar, não, elas são mulheres, deixa elas ali, elas têm que estar ali no fogão cozinhando. É pra fazer exatamente o que o patriarcado já faz, que é, ai, mulher, fica quieta aí, não precisa falar. Não precisa, a gente fala por você. Isso, deixa que eu resolvo, né? E dá um nervoso, porque eu vejo que, assim, a gente, como uma sociedade, a gente tem que sempre pensar dessa forma. Nada, bom... Tem coisas que vêm que é pro mal, né? Mas a gente tem que sempre entender que se é um movimento que tá trazendo benefício para as pessoas, é bom, né? Talvez precise de ajustes? Talvez precise de ajustes. A gente vai... E é aí que entra a questão do coletivo, entra a questão da política, pra gente conseguir debater sobre esses assuntos e chegar num denominador que seja bom para todo mundo.